Pai do Senhor, queridos irmãos, eu espero que nesse tempo tão ímpar, nas nossas vidas, para a nossa nação, o Senhor esteja sendo o centro dos nossos pensamentos, dos nossos corações, que essa palavra de hoje possa trazer um pouco de luz nesse tempo tão nebuloso, esse tempo que tem sido dias difíceis para muitos de nossos irmãos, que tem sido tempo de angústia, de muito temor para alguns. E nesse tempo, o Senhor me trouxe à memória 3 situações onde o povo de Deus também passou por uma angústia e um sofrimento, E eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira situação a Bíblia vai falar sobre o povo hebreu que ficou cativo como escravo do povo egípcio. E lá eles sofreram grandes perseguições, matanças, maus tratos terríveis. E isso se prorrogou por um longo tempo. Mas a palavra vai nos dizer, lá em Êxodo 3, depois do versículo 7, que o Senhor viu a opressão do seu povo e escutou o seu clamor. E que por isso ele desceu para livrá-los dos egípcios. A segunda situação, ela vai dizer a respeito do povo que se entregou à total desobediência, um povo que passou a adorar outros deuses, que passou a oferecer sacrifícios e viver de uma forma violenta, imoral, e que a desobediência deles era tamanha que eles não atentavam para o que os profetas falavam, eles rejeitavam totalmente tudo aquilo que era dito pelos profetas, e por conta dessa desobediência, eles foram levados cativos pelos assírios. Mas a palavra também vai nos lembrar, lá em 2 Reis, que pela fé e obediência do rei Ezequias, a fé e a obediência de Ezequias, elas foram honradas. E o Senhor enviou um anjo, que esse anjo, ele eliminou um exército de 185 mil soldados. Pela fé e obediência de Ezequias, o Senhor enviou este anjo. Na terceira situação, nós vamos ver que mais uma vez o povo desobediente abandonou ao Senhor, deixou o Senhor de lado, abandonaram as práticas e foram levados cativos, dessa vez pelo povo babilônico. Mas a Bíblia vai nos dizer que ainda em meio a toda aquela cultura, todo o paganismo, houveram aqueles que não se dobraram, que não se renderam àquela cultura, não se contaminaram e permaneceram com a sua fé inabalável. Assim como Daniel, que por décadas permaneceu firme, fiel e obediente ao Senhor, independente da posição que ele se encontrava, independente de como ele se encontrava. A fé dele permaneceu a mesma, e através de décadas, e ele nunca deixou de interceder pela sua terra e nem pelo seu povo. E eles também foram libertos do cativeiro. Isso tudo vai me trazer a uma reflexão de: será que não estamos vivendo agora um tempo de uma Babilônia espiritual? Será que não estamos sendo contaminados pela cultura, por todo o nosso redor, pela modernidade, pela cultura atual? Será que nós temos vivido um tempo de adoração ao Senhor? A gente não tem adorado outros deuses? Quem tem sido nossos ídolos? Será que temos gasto nosso tempo, nossa dedicação? Temos sido devotos mais de séries de televisão? Nada contra, tá? De vez em quando é bacana, mas será que isso não tem tomado toda a nossa atenção? Nossa devoção? Será que não tem sido as milhares de redes sociais? Será que não tem sido o nosso relacionamento com uma outra pessoa?
Será que isso não tem nos roubado o tempo, a atenção, dedicação para o Senhor? Que tipo de pensamento nós temos tido? Quem tem sido nossos ídolos no tempo de hoje? Será que nós perdemos a nossa identidade em Deus? Vale a gente refletir. A palavra vai dizer que lá em Antioquia, depois da morte do nosso Senhor, os discípulos estavam andando na rua e passaram por ele e disseram: "Ih, olha lá os cristãos", de forma como se estivessem zombando. Isso era um escárnio, sabe? Para os discípulos não, porque para eles tomaram como honra, porque ser chamado de cristão era porque eles eram seguidores de Cristo. Eles andavam como Cristo, eles falavam como Cristo, eles agiam como Cristo. Eles eram semelhantes a Cristo. Por isso os chamávamos de cristãos. E eu me peguei pensando, será que se o Senhor tivesse sido morto nessa era, na atual situação que temos vivido, e nós estivéssemos passando pela rua, como os discípulos estavam, será que alguém passaria e diria: "Eis ali um cristão"? Temos sido semelhantes a Cristo? Mediante essa reflexão, a gente precisa entender: temos agido como Cristo? E eu quero compartilhar com vocês nesse momento uma passagem que está no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim: "Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal." Queridos, o Senhor é misericordioso, e a história vai nos mostrar que Ele está atento ao nosso clamor. A todo tempo Ele está ouvindo o clamor do seu povo. Ele está atento, seus ouvidos, ao arrependimento sincero. Ele está nos convocando a um despertamento. Eu creio que esse tempo de conflito, onde estamos cativos dentro da nossa casa, né? Que seja um tempo de reflexão, um tempo de arrependimento, de rasgar o coração mesmo, de se humilhar diante do Senhor, de colocar para Ele as nossas mazelas, as nossas falhas, de nos humilharmos diante do Senhor. Nós precisamos que haja mudança interna. Um clamor tem que ser levantado nessa geração, pela nação e por nós, para que haja do Senhor uma mudança radical, e que quando passar esse tempo, nós estejamos fortes, firmes ao Senhor, como servos obedientes, como filhos honrados. Que o Senhor traga nesse tempo um despertar, para que possamos clamar ao Senhor e ser ouvidos, que possamos buscar nele o socorro, o abrigo tão necessário nesse tempo. Mas para isso tem que haver mudança. Que sejamos a mudança nesse tempo, que sejamos o despertar. Em nome de Jesus, eu clamo para que o Espírito Santo venha estar confrontando cada um de nós e nos convencendo ao arrependimento, para que possamos verdadeiramente ser convertidos, convencidos e convertidos à verdadeira vontade do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com todos. Um beijo, fiquem na paz.